Olá, aventureiros e aventureiras! Voltei para dar continuidade ao segundo capítulo da história A Amiga Perfeita, aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Bora lá? A situação de Alex não é das melhores. O tio está em coma, ele está morando com uma tia que o detesta e que acabou jogando ele num porão imundo para que ele ficasse lá e só saísse para ir para o colégio. No colégio, ele tem que enfrentar o professor de matemática, que pegou birra dele, e também tem que enfrentar a gangue dos retardados, que é formado pelo Albert, que é filho desse professor de matemática, e pelos gêmeos Rômulo e Remo. Eles já são acostumados a bater nos garotos mais fracos, inclusive no Cleiton, que é o grande amigo de Alec. Eles cataram, um certo dia, a carteira de identidade do Alec e quiseram dinheiro em troca. E ele não tem dinheiro, gente. Ele não tem nada. Ainda mais com a tia dele, que mal deixa ele comer, onde é que vai conseguir dinheiro? Então ele decide ali conversar com o Albert, mas sozinhos. Mas Albert, ele só é macho quando está junto com os outros dois. Porque sozinho, a única coisa que ele sabe fazer é ofender verbalmente. Mas quando Alec percebeu que não ia conseguir a sua identidade de volta, ele simplesmente avisou: "Bem, Albert, foi você quem pediu." E assim ele acabou indo até a diretoria, relatando a situação para o diretor. Albert foi chamado juntamente com seu pai e ali começou então. Albert dizendo que não havia pego nada e Alec dizendo que sim, ele havia pego. Claro, óbvio que o pai dele, o professor de matemática, que já tem birra do Alec, acabou dizendo que aquilo era uma invenção, que ele queria prejudicar o filho dele, mas quando estava realmente parecendo que Alec ia levar pior nessa, então entra Cleiton e confirma que realmente a carteira de identidade do Alec está com Albert. O pai fica muito puto da vida e fala que o filho dele jamais faria isso e acaba tirando a carteira do bolso do filho e abre para provar que o filho não fez isso. Mas aí ele fica branco, ele fica pálido, porque ele encontra a carteira de identidade do Alec dentro da carteira do filho. Isso ele acaba avisando para o filho, depois eles vão conversar. Ao mesmo tempo, Albert fica branco, porque ele sabe que o negócio vai ficar feio para o lado dele. Ele dá um olhar de aviso, tanto para Alec quanto para Cleiton. Tipo assim, aguarde, eu vou dar o troco. Eles saem de lá e acabam se divertindo com a situação, né? Porque o Cleiton, ele adora ver a cara de desespero do Albert, porque ele é tão macho na hora de estar batendo, na hora de estar ofendendo os mais fracos. E aí, naquele momento, ele quase fez xixi na calça de medo do pai. E aí, depois eles se despedem, cada um vai para o seu canto. O Alec volta para o seu mundinho, né? Para o seu porão, onde ali ele acaba achando algumas tintas e telas, porque a sua titia querida, Irene, ela era assim uma artista, ela pintava telas. Mas a bicha tão ruim, que ninguém achava graça naquelas telas, ninguém comprava. Então ela acabou desistindo. Também, né, com o marido rico só gastando dinheiro, não precisava pintar mesmo não. E ali ele acaba fazendo pintura. O quadro fica muito bonito, de uma paisagem, e acaba levando e colocando na sala da tia dele. Eu acho que isso não vai prestar, gente. Não vai. Já Cleiton está em casa e ele acaba recebendo a seguinte informação através da madrasta Má, que essa madrasta também é o óbvio. Ela faz jus ao nome dado, madrasta. Que no dia seguinte, Alice terá ali uma consulta médica com um psiquiatra. Mas que o pai, infelizmente, não vai poder levar a filha. E que ela também está super ocupada, não dá para levar. Então, sobrou para que ele a levasse. Ele já está acostumado, ele sempre leva mesmo, porque a menina só tem ele por perto. E ele diz que sim, que ele vai levar a irmã, que não tem problema nenhum.
Alec, ele tem dificuldades para dormir, então ele acaba ficando até tarde acordado e fica ali no computador, onde ele conversa muito com Lídia, que é a garota que tem 25 anos, é filha de um dentista, mas ela não vê problema nenhum em sair com um garoto de 16 anos. Então eles marcam um encontro onde sim rola um sexo louco, um sexo assim que para um garoto de 16 anos, ele é muito experiente, porque ele faz um regaço na garota, ele dá um trato geral nela. Não condiz com a idade, mas como ele disse que ele pegava geral lá no Ceará, então ele aprendeu muito bem essas artes de sexo. Conforme ele conversa com a Marceline, que é a outra garota, ele vê que ali ele já não vai conseguir algo tão fácil. Porque a Marceline, ela acaba soltando que ela sofreu muito no passado, então ela não acredita mais nos homens, e ali eles têm uma conversa muito séria, muito franca, mas todas as vezes que ele pede uma foto, porque não existe foto na rede social dela nenhuma, nem no perfil, nem nada, e todas as vezes que ele toca no assunto dizendo que acredita que ela é muito linda, que ela deve ter um corpo tal, ela fica off, porque ela se sente ofendida. Na consulta de Alice, então o Clayton a leva, mas chegando no hospital psiquiátrico, ele leva a irmã até o consultório, conversa com o médico dizendo que as visões da irmã estão piorando e que ele vai esperar no carro, porque ele não consegue ficar naquele local, ele não consegue ficar naquele hospital. Então ele volta para o carro e a irmã começa a conversar com o psiquiatra. Aí, gente, começa a ficar estranho o negócio. Porque a Alice, então ela diz que eu já começo a me arrepiar, só de lembrar. A Alice diz que ela conhece, que ela vê a Bá, que foi babá dela. Só que essa babá morreu há 3 anos atrás. Ai, gente, me arrepia. Ela morreu há 3 anos atrás. Ela se suicidou. E quando o médico pergunta assim para ela, mas você está vendo ela agora? Ela fala, sim. Ela está do lado do computador e ela chora muito. E ele pergunta, por quê? Porque ela foi enganada. Eles fizeram muito mal a ela. E ela começa a levantar a mãozinha como se quisesse pegar a Bá, como se quisesse acalentar a Bá daquele sofrimento que ela tá tendo. E ela começa a ficar muito agitada, e o médico acaba sedando ela. Gente, eu fico arrepiada. Muito bem. Ai. Alec, ele está fazendo mais algumas pinturas e aí ele percebe que a Marceline está online. E ali ele resolve dar um gelo nela, porque afinal de contas ela está sendo durona com ele. E depois de um tempo ela chama ele para conversar, né? Então ela digita ali e eles começam a conversar. E ele quer saber um pouco mais dela, então pergunta mais sobre ela, o que ela pode contar. E ela conta que ela veio de Portugal em 2010, que os pais dela foram embora para o Japão, então ela está sozinha no Brasil. E que ela trabalhava de babá para uma menina rica, mas que hoje ela não trabalha mais, mas ela continua tendo contato com a menininha. Gente, ligou os pontos? Vocês ligaram os pontos? Quem é a Bá? A Bá é a Marceline. Gente, arrepiei de novo. A Bá é a Marceline, é a babá que se matou. Ela conversa com a Alice. Gente, a Alice, ela não é louca, ela simplesmente vê a Bá, ela conversa com a Bá. Gente do céu, me arrepia. Passa alguns dias, chega sábado, então o Clayton acaba chamando o Alec para ir estudar na casa dele. Porque afinal de contas, Alec é ótimo na matemática, já Clayton é uma negação. Então, Alec aceita, claro que ele sai fugir, e quando ele chega lá, ele fica encantado, porque a casa é uma mansão, então ele tem tudo do bom e do melhor. Ele tem um piano no quarto dele, pra vocês terem noção.
E ele chega lá, conversa muito com o Cleiton, conta da noitada que ele teve com a Lídia, que, né, tudo o que aconteceu, e no que eles estão ali conversando, falando muitas coisas, então Cleiton acaba saindo para ir até a cozinha pedir para a empregada fazer um sanduíche. Enquanto isso, ele fica ali mexendo no computador do Cleiton e começa a conversar com Lídia, né? Porque tiveram uma noite muito caliente. Lídia chama ele e fala assim, ó, se você quiser vir aqui para casa, você pode vir, né? Porque afinal de contas, a mamãe não vai estar, papai não vai estar, então vai estar liberado pra gente. Só que no que ele tá ali dizendo se vai ou não vai, então ele escuta uma vozinha dizendo assim, você não pode fazer isso com ela. Você não pode conversar com outra garota, você não pode ficar com outra garota. Ela é muito ciumenta e você não sabe do que ela é capaz. Ele leva um susto, fica olhando para aquela menininha, nisso Cleiton entra, coloca ela para fora do quarto e daí explica, ela é minha irmã. E ela tem costume de dizer que conversa com a Bá, que era uma antiga babá dela e que se matou, né? Mas, deixa pra lá. E eles continuam ali conversando, estudam um pouco, até que em determinado momento eles estão lá tomando coca. E o Alec pergunta se ele já tomou Mentos junto com a coca. Ele fala que não, que nunca fez isso. Ele falou, então vamos experimentar. E ele coloca, e daí Cleiton toma aquela coca com aquele Mentos e eles se divertem horrores. Lídia, ela está em casa se preparando para tomar um banho. Então ela já está nua, está enchendo a banheira, mas ela percebe um barulho estranho. No que ela sai para ver e chama a mãe, acreditando que a mãe retornou para casa, ela percebe que não é ninguém. Então ela volta para o banheiro, tranca a porta. Mas ela percebe um vulto, ela se sente como se estivesse sendo observada. E aí no que ela aproxima da banheira para poder entrar, então ela sente um empurrão onde uma mão vai sobre ela e empurra ela dentro d'água. E ela fica se debatendo para poder escapar. E no que ela consegue dar uma olhada para cima, ela vê uma mulher de cabelos longos que está segurando ela com muita força. E quando ela consegue escapar um pouco, ela vê a torneira abrindo. A torneira que estava saindo água morna, começa a sair água quente, que começa a encher de vapor dentro do banheiro. E ela não consegue ver, mas ela sabe que tem alguém ali com ela. Quando de repente ela recebe uma outra pancada na cabeça e ela acaba caindo na banheira e novamente essa pessoa, essa mulher, continua segurando ela ali dentro. E ela vai se queimando, ela vai se debatendo, ela vai se afogando. Agora eu pergunto para vocês, quem é essa mulher? Como que entrou dentro de um banheiro onde a porta estava trancada? Gente, me digam, quem é essa mulher? E para fazer isso com Lídia, ela devia estar com muita raiva, ela devia estar com muito ciúme. E aí, vocês sabem quem é? Trago para vocês a terceira parte no próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus e até a próxima.